Fagner expõe relação com o VP ao vivo, Cantillo recebe proposta de colombianos, Marinho é chutado do Flamengo e corintianos crescem o olho e muito mais. Sejam bem-vindos ao canal Timão Mania. Então já roda a vinheta, deixe seu like e bora pro vídeo. Fala aí, fiel, tudo certo com vocês? Bom, para surpresa de 0 pessoas, o lateral direito Fagner contou ali em uma resenha no bate-bola da ESPN que não só tinha uma relação mais fria com o antigo treinador, como também que o ambiente do clube já não era mais o mesmo de todos esses anos atrás. E ainda que isso não seja uma surpresa, é interessante ver ele desabando publicamente. Confira um momento aí. Desde que eu cheguei no Corinthians, a gente sempre teve um ambiente muito bom, muito bom. E o ano passado a gente conseguiu ainda chegar em finais, né? Talvez poderia até ter ido melhor no Brasileiro, mas são coisas que às vezes fogem, né? Então você tem que obedecer, vamos assim dizer, né? Faltava diálogo? O que faltava? Não é que faltava diálogo, mas eu acho que tinha coisas que não condizia com aquilo que ele pedia, sabe? Um exemplo, o que ele fez mesmo na troca de um clube pelo outro. Isso aí já mostra um pouco do que o que você pode esperar daquela pessoa, entendeu? Então eu não posso falar uma coisa pra você aqui e chegar ali nas suas costas e falar outra. É mais ou menos isso. Então, né? Deu pra ver que o elenco não recebeu muito bem essa notícia da transferência dele pro Flamengo. E cara, eu até vi muita gente criticando o Fagner por ter falado isso e até associado o pênalti que ele errou na Copa do Brasil com essa relação que ele tinha com o antigo treinador. E é óbvio que não tem nada a ver. O Fagner já tinha errado um pênalti assim contra o Palmeiras em 2018, aí depois também teve o lance da mão contra o Palmeiras também, que muitos me juram até hoje que foi de propósito. Então eu acho que essa perseguição sobre o Fagner, principalmente sobre os erros dele, são muito exageradas, né? Essa cena da torcida de tentar transformar ele em vilão toda vez, pra mim já ficou clichê. Essa historinha não cola mais. Mas e vocês? Ainda tem esse pé atrás com o Fagner? Porque o que eu tô vendo de gente se separando por causa dele é brincadeira, pô. Deixa eu só falar uma coisa. Os otários aí que tá entrando na live pra querer me chamar de pipoca, bom, tá? Antes que eu me esqueça. Seus otários. E o Corinthians finalizou sua preparação para o jogo de logo mais diante do todo-poderoso São Bernardo, fora de casa, às 9h30 da noite. Jogo esse que vai ser complicado para o Corinthians de todas as formas possíveis. Porque começando pela lista de relacionados, já não vamos ter aí o Renato, né, tá de fora, mas é mais por um controle de carga, né, felizmente não é nada muscular, e também o Yuri Alberto, que mais uma vez segue fora dessa lista para se recuperar de lesão, assim como o Maicon, que inclusive pode até voltar nesse próximo jogo diante da Portuguesa, mas dessa vez ele não estará presente. E bem, além disso, o Corinthians também vai pegar um adversário tecnicamente inferior, fato, mas que tá bem no campeonato. Tá ameaçando todo mundo ali no grupo do Palmeiras, né? Pode classificar, pode acabar tirando até o próprio Palmeiras e também o fato do jogo ser fora de casa. Então, se preparem porque feio o jogo deve ser. Mas se a gente vai perder, aí já é outro assunto. Eu tô confiante, viu? Cheguei ao nível de confiar no Corinthians fora de casa. Lázaro, você tá bem, viu? Enfim, com esses desfalques confirmados, o Lázaro também não deve ter muito o que pensar para escalar o seu time, a não ser quem vai entrar no lugar do Yuri. Porque no último jogo, né, a gente viu que o Romero mal deu as caras em campo. E antes do centroavante receber a bola, ele também tem que se movimentar para isso. Então, acho que tá com cheiro de Júnior Moraes para hoje. Por isso, uma provável escalação deve ter aí Cássio, Fagner, Bruno Mendes, Balbuena e Matheus Bidu, Rony, Fausto Vera, Adson e Juliano, Roger Guedes e Júnior Moraes. Eu acho que deve ser isso, certo? Lembrando que hoje o jogo será transmitido pela HBO ou TNT para quem tem aí na net, na Sky, e pela Paulistão Play, que ninguém liga, certo? Com status de titular no atual elenco do Corinthians, o zagueiro Bruno Mendes, de 23 anos, tem aí o seu contrato com o clube válido somente até o fim desse ano. E apesar dele estar agradando internamente a torcida e blá blá blá, ainda vai demorar um pouquinho para a diretoria abrir conversas por sua renovação. E tudo isso não porque o clube não quer ou porque o próprio jogador quer sair, mas porque, curiosamente, os agentes do jogador, que é aí um grupo de uruguaios, né, bem desconhecido, só vai viajar ao Brasil no mês de março. É isso, eles estão por aí rodando o mundo, trocando ideia, vendo outros jogadores e só vão poder viajar ao Brasil no mês que vem. Então, como só dá para renovar na presença de um empresário dele aqui em São Paulo, o Corinthians vai ter que esperar esses caras resolverem o que tem de resolver para aí sim abrir as conversas e tentar chegar a um acordo. Porque lembrando que o Bruno Mendes já está no clube, fiel, há 4 anos. E a
até hoje, o auge dele foi no Inter. O cara tá aqui há 4 anos e brilhou em outro lugar, no empréstimo que foi ainda no ano passado. Então, vai dos agentes dele ter mais paciência e querer que ele fique aqui por mais tempo para essa renovação sair. Porque senão, fiel, não vai dar para renovar não, viu? E lembrando também que na época, né, em 2019, o Corinthians pagou 3,5 milhões de dólares, que na época dava 13 milhões de reais. Mas como não pagou tudo no prazo certinho, a contratação acabou custando ao todo 18 milhões de reais. E tudo isso, vale lembrar, por 70% de seus direitos econômicos. Pois é, enquanto não renova, outros times vão crescendo o olho, o Inter já deve estar falando de canto com os empresários, com ele. Fica esperando até março para ver. E o nosso Colômbia, hein? Parece que com a nova comissão ele realmente ganhou uma nova chance e não deve sair tão cedo nessa temporada. O que pra mim, sendo bem sincero, já não é mais uma boa notícia, já que além dele ocupar a vaga de outros jogadores que poderiam dar mais certo, como por exemplo o Rony, que por enquanto vive uma fase boa, ele também ocupa uma vaga de estrangeiro. Então, na minha visão, faria mais sentido o Corinthians já ter se livrado dele, nem que seja por um empréstimo, para tentar aliviar tudo isso. E bem, foi o que o Deportivo Cali da Colômbia tentou, mas a diretoria não está muito animada com propostas de empréstimo pelo jogador. Pois é, o Corinthians não está nem um pouco afim de negociar o Cantillo por empréstimo, tanto é que recentemente ignorou uma proposta de empréstimo do Santos e do Goiás. Ou seja, para a diretoria, não importa se você é da Colômbia, se você é do Brasil, se você é da MLS, se você é da Europa, que você não vai levar se oferecer um contrato de empréstimo. Só vai negociar com o Cantillo se oferecer um contrato em definitivo e mais, se oferecer no mínimo 3 milhões de dólares, que foi o valor que o Corinthians pagou ao Barranquilla por sua contratação. Então assim, o Corinthians realmente está bem exigente quanto ao Cantillo, né? Não sei se essa postura é certa ou não, mas eu não imagino nenhuma equipe oferecendo 3, 4 milhões de dólares pelo Cantillo. Pô, hoje o jogador tá muito queimado, tá no banco, quase não joga, e quando joga também não é tudo isso. Então, se eu fosse da diretoria, já teria aceitado esse empréstimo do Cantillo, porque querendo ou não, ele vai estar na Colômbia, vai estar jogando no seu país, falando a sua língua, né? Com o futebol que ele estava mais acostumado, e talvez ele se destaque mais do que se destacaria aqui. Enfim, não acho que a diretoria fez um bom negócio em recusar, mas se eles acham que tem uma possibilidade de vender o Cantillo, aí pra mim seria ótimo, né? Não iria reclamar. Mas e aí, fiel, vocês acham o quê? É bom o Corinthians emprestar o Cantillo ou segurar pra vender? Comentem aí. E o Corinthians, que até o começo desse ano precisava de um ponta direita, porque realmente era uma posição mais precária no elenco, ainda mais com a lesão do Mosquito, mas que hoje já não tem mais essa necessidade porque o Lázaro conseguiu achar um esquema que não precisa jogar com pontas e porque o Adson saiu da ponta e virou opção pro meio. Pois é, e por causa disso eu achava que a gente já não tinha mais essa necessidade de contratar um ponta direita. Porém, surgiu uma notícia aí recentemente que até animou alguns corintianos que são fã do Marinho, atualmente com 32 anos. Pois é, alguns jornalistas apontaram que o português teria conversado com a diretoria de lá e dado aval para eles negociarem um Marinho nessa janela. Não foi um jogador que agradou, não é mais aquele Marinho do minimício aleatório, então foi colocado na lista de transferências para dar o fora. E olha só quem cresceu o olho para cima disso, claro, o Corinthians. Até o momento não existe proposta, não existe uma sondagem, pelo menos não publicamente, mas existe o interesse. Então foi uma ideia até que bem aceita pelos torcedores que chegaram a pedi-lo nas redes sociais, contanto que ele aceitasse reduzir os seus salários. Pois é, atualmente os seus vencimentos chegam na casa dos 800 mil por mês e pro Corinthians isso é muito dinheiro, ainda mais se tratando de um cara que não chega nem para ser tão titular assim. Lembrando que seu contrato com o Mengo é válido até o fim desse ano, ou seja, ele pode tanto assinar um pré-contrato, mas aí só vai chegar no ano que vem, como também pode rescindir com os caras de lá e assinar de graça com o Timão ainda no primeiro semestre. Certo? E cara, sobre os números, vou até falar rapidinho, foram 4 jogos só nessa temporada, não teve nada demais, enquanto na passada foram 43 com 6 gols e 6 assistências. Mas e aí, cairia bem nesse time? Olha que já foi desejado por aqui antes, hein? Eu lembro disso. Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai, Corinthians!